Boa tarde. Eu sou o doutorando Pedro Fontes e vou apresentar o trabalho intitulado Influência da maré diurna nas camadas esporádicas no setor brasileiro. Os orientadores são o professor Márcio Muela e Laisa Rezende. Esses são os pontos em que abordaremos em nossa apresentação. As camadas esporádicas são finas e densas camadas encontradas na região ionosférica entre 100 e 140 km de altitude. A principal teoria que explica a formação dessas camadas é a teoria do cisalhamento de vento, em que ventos em direções opostas cisalham os íons moleculares e íons metálicos, formando assim as camadas esporádicas. As marés solares são oscilações na atmosfera que ocorrem devido à absorção do infravermelho e do extremo ultravioleta. Essas oscilações se expandem até a região da termosfera inferior, onde são formadas as camadas esporádicas. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é mostrar o efeito da maré diurna na formação e desenvolvimento dessas camadas esporádicas. Para isso, utilizamos uma ionossonda localizada em Palmas, em que foram analisados os parâmetros das camadas esporádicas para as 4 estações do ano, de 2019. Além disso, pela primeira vez, utilizamos as componentes da maré diurna na simulação do modelo MIRI. A figura 1 mostra a taxa total de ocorrência de camadas esporádicas para as 4 estações do ano. É possível observar que, durante o verão e o outono, existem 3 picos que caracterizam a influência de uma maré diurna. Durante o inverno, o pico da madrugada não é bem definido, mas o segundo e o terceiro pico também caracterizam a influência de uma maré diurna. Na primavera, podemos observar os 3 picos característicos de uma maré diurna. Além disso, também é possível observar um 4º pico que caracteriza o possível efeito de uma maré mais fraca com a diurna. A figura 2 mostra a taxa total de camadas esporádicas distribuídas mês a mês para as 4 estações do ano. Durante o verão, é possível observar que a modulação diurna é dominante no mês de fevereiro. Para o mês de dezembro e janeiro, o primeiro pico é quase ausente, e para o mês de dezembro é também quase ausente no segundo pico. Talvez isso esteja relacionado ao aumento da amplitude da maré diurna TW3, que ocorre de janeiro a março, ou seja, durante o início do solstício de verão, ela não é tão pronunciada. Durante o outono, os meses de abril e maio possuem seus 3 picos bem definidos em relação a março. Além disso, o mês de abril possui os 3 picos com maiores altitudes. Durante o inverno, os meses de junho e julho apresentam os 3 picos bem definidos e o mês de agosto não apresenta o primeiro pico bem definido. A primavera apresenta o mês de setembro com os 3 picos bem definidos. Além disso, os 3 meses apontam esse pico durante as 4T, que podem caracterizar a presença de uma maré diurna. A figura 3 mostra um ajuste de curva para as taxas de ocorrência de camadas esporádicas, destacando que os 3 picos característicos da influência de uma maré diurna são encontrados nas 4 estações do ano. Além disso, as taxas de ocorrência de camadas esporádicas se encontram dentro de uma faixa de confiança de 95%. Os pontos em que essas taxas de ocorrência de camadas esporádicas estão acima desse nível é porque provavelmente ocorreu um efeito maior da maré diurna. O primeiro pico do inverno não é tão pronunciado em relação às demais estações do ano. Isso talvez seja explicado pelo fato da maré diurna ocorrer durante o inverno entre 80 e 100 km de altitude, e as camadas esporádicas são observadas acima de 100 km de altitude. A figura 4 mostra o perfil de densidade de elétrons simulados no MIRI para as 4 estações, em que o verão é representado pelo mês de dezembro. É possível observar que, quando se acrescenta a componente diurna na simulação, a densidade de elétrons aumenta de 10 elevado a 4,5 para 10 elevado a 5 elétrons por centímetro cúbico. Além disso, a maré se inicia em altitudes maiores com a componente diurna do que sem a componente diurna. Para o outono, é possível observar que, quando se acrescenta a componente diurna, a densidade de elétrons aumenta. Além disso, durante a sua descida da camada, é possível ver algumas camadas mais fracas, múltiplas, sendo formadas. Durante o inverno, as simulações são semelhantes com e sem a componente diurna, mas com a componente diurna é possível observar que ocorre um aumento na densidade de elétrons. Além disso, essa camada se forma em aproximadamente 140 km de altitude, ela desce até por volta de 22 horas, depois se torna um pouco espessa para a sua descida,
e durante o período da noite, ela volta a aumentar de altitude e, posteriormente, ela desce até 9 UT. Na primavera, é possível observar que as simulações são bem distintas, com e sem a componente diurna. Com a componente diurna, é possível ver que são formadas duas camadas mais fortes durante a noite e múltiplas camadas mais fracas. Com essa camada mais forte, ela é formada de 0 até 24 T, a sua densidade é mais intensa e, além disso, ocorre uma oscilação durante o dia. Essa oscilação também foi observada por Conceição et al. 2020, que atribuiu a possíveis interações entre ondas planetárias e marés. Esses são os nossos principais resultados. Os três picos no comportamento da camada esporádica denotam a influência da modulação diurna para as 4 estações do ano. No verão, essa oscilação de 8 horas é mais notada no mês de fevereiro. Durante o outono, o mês de março não apresenta esse pico, o primeiro pico bem definido. Durante o inverno, o mês de agosto não apresenta oscilações tão bem definidas quanto em junho e julho. Nas simulações do MIRI, com a maré diurna, é possível observar que ocorre uma intensificação na densidade, além da formação de camadas mais fracas durante o outono e a primavera. Aqui estão nossos agradecimentos e nossas referências.